Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rubens Martins, sou o idealizador do canal Literatura Tocantinense e neste momento estou gravando mais um vídeo para compor o nosso canal, para compor material de divulgação da literatura tocantinense. E hoje a abordagem vai estar voltada para um viés que denominei de mosaico da literatura tocantinense. E esse aspecto mosaico está relacionado a dois contextos. O primeiro, porque vou apresentar obras da literatura tocantinense agrupadas em um verdadeiro mosaico de capas. E o segundo, porque vou discutir uma importante obra literária que tem por título este próprio nome, Mosaico, e é uma obra de autoria da professora Janete Santo. Então hoje o canal Literatura Tocantinense tem mais um aparato literário, traz para os leitores, para você que é leitor, que estuda na educação básica, ou que estuda na educação superior, que é professor na educação básica, que é também professor na educação superior. Este canal mais uma vez vem trazer a revelação, a divulgação, porque este é o objetivo do canal, de algumas obras literárias. E no aspecto de mosaico, vou apresentar a vocês algumas das capas das obras que eu possuo. Então, obras de minha aquisição e obras que eu estudo. Será significativo compartilhar esse momento com vocês, para que a literatura tocantinense alcance cada vez mais o seu lugar. Eu sou o professor Rubens Martins, sou professor na Unitins e na educação básica tocantinense. Então, vamos ampliar aqui a nossa abordagem, a nossa conversa, e para que ela esteja cada vez mais no centro das nossas atenções, eu quero apresentar para vocês algumas das nossas obras denominadas aí esse mosaico da literatura tocantinense. Então, está tudo misturado mesmo, e é assim que se configura um mosaico, né? Porque quando a gente vê uma arte no mosaico, a gente vê uma verdadeira organização de peças, de cores diferentes. E aqui a gente tem também esse mesmo viés. Ou seja, estas capas estão aqui organizadas nesse mosaico para representar, para dizer o potencial da literatura tocantinense. E aí eu destaco que estas obras são apenas uma das poucas que eu tenho, mas na verdade eu tenho muito mais que isso, né? No meu acervo eu tenho muito mais que estas obras que estou apresentando nestas capas. O motivo de apresentá-las é porque elas são fundamentais para o meu trabalho de pesquisa, para o meu trabalho de estudo, para o meu trabalho enquanto professor na educação. Então, nós temos aqui obras que são fundamentais para os leitores, seja da educação básica, seja da educação superior tocantinense, principalmente. Mas quando a gente fala em literatura tocantinense, não estou querendo dizer que ela se prende ao aspecto do Tocantins. É uma literatura que se expande, né, e que chega a diversos lugares, que chega a diversos estados, que chega ao leitor de diversas maneiras. O importante é que estas obras sejam então exploradas. E aqui, para compartilhar um pouco dessa literatura que me faz pesquisá-la, eu tenho as capas destes livros, e aí formando esse mosaico como eu quis apresentar a vocês. Então, tenho a obra A Casa, é uma obra poética, uma obra estruturada, do autor Osmar Casagrande, é uma obra fundamental. Temos também um livro de contos denominado Ibipojá, do autor Odir Rocha, que também é autor da obra Auscultando a Vida. São livros de contos, e contos que boa parte deles narra histórias, né? Narra contos, que são histórias, na verdade, né? De personagens, inclusive tocantinenses, porque a gente poderia observar que a literatura tocantinense, nesse contexto, estaria assumindo uma característica do que a gente pensa, do que a gente estuda enquanto literatura
regional. Mas no centro deste slide, né, desta imagem, eu tenho uma obra importante, que é O Coati. Na verdade, o título é O Coati e Outros Contos. Este título dá nome a um dos contos. Então, é uma obra fundamental, é uma obra que já foi utilizada pela Universidade Federal do Tocantins em seus diversos vestibulares. Hoje é uma obra que está esgotada, né, em razão do falecimento de seu autor, o saudoso professor Fidêncio Bulgo. Temos também a obra Cinzas Acesas, é uma obra no gênero poético, né, no gênero de poesias, e que é fundamental também para os estudos literários, principalmente quando a gente observa pela Olimpíada de Língua Portuguesa que o aspecto poético deve ser trabalhado com os estudantes, inclusive a partir do 6º ano do ensino fundamental. A Morte no Bordado é um romance interessante do escritor J.J. Leandro, é uma leitura indispensável também, vale a pena lê-la para discutir aspectos relacionados à convivência social. Rancho Alegre é uma obra de memória que narra história de vivência no antigo norte, no antigo Goiás, né? E seria aí sul tocantinense. Eu tenho também a obra Literatura Tocantinense. Esta obra Literatura Tocantinense Entrevista é uma das mais recentes publicações tocantinenses. E o interessante delas é que o autor, o professor Pedro Albeirice, que é da UFNT, antiga UFT, né, a mais recente universidade brasileira, que é a UFNT, nessa obra ele reúne entrevistas de diversos escritores e é uma recomendação importante. É um livro que na verdade é composto de 4 volumes e que vale a pena a leitura para a gente conhecer quem são os escritores, ou boa parte destes escritores. O próprio autor, quando do lançamento, disse que estas entrevistas não estavam contemplando todos os escritores, mas apenas uma parte desses escritores. E aí é recomendação indispensável para a leitura. A obra Desintegrante é também um livro poético, né? E é um livro interessante porque narra aspectos de como a gente se vê no contexto social, de como a gente se apropria de determinados elementos para fazer sentido cada vez mais para nossas atividades diárias, de modo que a gente venha se relacionar cada vez mais com os nossos contextos, com as nossas histórias. A Cor do Poema é uma obra do escritor Edson Galo. E aí imagina só, a cor do poema, a palavra tem cor. E na verdade é uma obra no formato aí de poemas e vale a pena também a leitura. Eu recomendo a leitura dessa obra porque ela discute, ela apresenta temas sociais, temas voltados a, por exemplo, a nossa querida cidade de Araguaína, que é indispensável você conhecer tanto a obra quanto a cidade. É um aspecto que é necessário. A obra Desaprisionamentos, de autoria da professora Janete Santos, é uma obra também significativa e deve ser estudada por você, leitor, seja você da educação básica, da educação superior, seja você professor ou não, você que admira esta arte que é a literatura. A obra 3x4, ou Retratos Literários 3x4, é também uma ótima sugestão de leitura, e principalmente porque ela carrega um dos seus principais autores, que é o professor Francisco Concesso, que infelizmente faleceu motivado pela Covid-19. E era um dos mais assíduos escritores, um dos mais que publicava obras aqui no Tocantins. Sobre a Vida e Outras Coisas é também um livro importante, um livro de contos, narra perspectivas de atitudes
e numa pegada psicanalítica, né, porque essa é também a pegada do próprio autor. O Mundo Não Vale Minha Mãe é um livro de cabeceira, precisa ser lido. A narrativa é instigante, chama a atenção do leitor para se conhecer como a gente vive neste mundo, né? Como a gente tem a nossa passagem diante dos aspectos sociais que envolvem as nossas famílias. E aí, como eu disse na abordagem inicial, este mosaico de capas é então para dizer que a literatura tocantinense é essa beleza mesmo. São obras que vão se encaixando em diversos contextos, em diversos aspectos, para fazer sentido ao estudo literário, motivo pelo qual isso se torna indispensável. E aí o segundo mosaico que eu quero falar é exatamente sobre esta obra, Mosaico, de autoria da professora Janete Santo. E como o próprio nome sugere, né, e aí voltado para o aspecto dessa arte, né, enquanto uma arte que mobiliza diferentes cores e a gente junta diferentes peças para fazer um verdadeiro significado. Mosaico está na linguagem da professora Janete Santo, a autora, tecido desde a própria capa, né? E a gente percebe o movimento que ela faz com a palavra, fazendo o estudo do próprio texto. E esse movimento é como se fosse aí o movimento das próprias águas, né? A ponto de que eu trouxe, está aí também, fazendo esse mosaico na tela, né? Para você observar, um dos textos produzidos e que compõe esta excelente obra. E o texto é denominado Na Amazônia. Então o texto diz assim: o caboclo cedo está acordado, pega a vara e sai para pescar. A canoa é o carro que o leva, no seu outro típico habitar. As águas escondem o alimento que o caboclo quer desvendar. Crê que se Deus o abençoa, do rio levará o manjar. O caboclo, a cada novo dia, o desafio, a luta enfrenta, e sonha mesmo no enfado da luta pela sobrevivência. A canoa rebola sobre as águas, que o remo acossa no mar, e o caboclo alinha o horizonte, que um dia espera alcançar. Na Amazônia é então uma obra, é um poema importante, porque discute a relação da pessoa que vive, que sobrevive dos aspectos mais rústicos da própria natureza, né? Que sobrevive da pesca, que mora em locais de difícil acesso aos bens, né? Principalmente aos bens enlatados, aos alimentos enlatados, e aí ele se serve do rio não como uma pesca predatória, mas ele se serve do próprio rio como uma pesca de sobrevivência. E essa pesca de sobrevivência é o que faz com que as pessoas vejam no lugar em que moram, ou seja, no rio, nas cidades ribeirinhas, porque aqui a gente percebe a narrativa como se fosse no rio Amazonas. Mas como nós residimos no estado do Tocantins e temos dois grandes rios que dividem o nosso estado com o estado do Pará e com o estado do Maranhão, ou seja, o rio Araguaia e o rio Tocantins, a gente pode trazer essa realidade desse caboclo e a gente trocaria esse nome pelo pescador. Esse pescador também que, quando não está na época da piracema, ele se serve dos peixes para a sua fonte de sobrevivência, inclusive para ganhar um pouco de dinheiro também. Ele sobrevive da pesca para alimentar a sua família e sobrevive da pesca para ter recursos para a aquisição de outros bens, como, por exemplo, talvez comprar um equipamento para pesca, talvez comprar um meio de transporte, talvez construir alguma parte na sua casa, fazer uma reforma. Então, nessa época também, esses pescadores que a gente chama de profissionais, eles fazem uso das suas ferramentas de trabalho para a sua sobrevivência. E assim acontece o dia a dia se processa. Mas aí
falando diretamente para a própria autora, né, a Janete Santos, a professora Janete Santos, como é mais conhecida, né, se nós olharmos para essa realidade do caboclo que vive no Rio Amazonas, que faz da pesca a sua fonte de sobrevivência, e trouxermos essa realidade para cá, para o Rio Tocantins, por exemplo, olharmos para a cidade de Babassulândia, a cidade de Filadélfia, a cidade de Carolina, essas cidades mais próximas aqui da cidade de Araguaína, a gente fica a se perguntar como o pescador vai sobreviver se hoje nós temos um grande lago da hidrelétrica de Estreito que, de certo modo, impossibilitou a pesca. E aí aquela pesca regular mesmo, a pesca autorizada, a pesca que possibilitava o acesso aos peixes, né, como fonte para a subsistência e também como uma fonte de recurso. E importante é nós olharmos que o Rio Tocantins, quando a gente está aí comparando com esse enredo do Rio Amazonas, né, a gente ainda percebe, a gente consegue ver que o pescador é um forte, ele é um insistente, ele está indo à pesca, ele acredita que vai tirar do rio o seu sustento. Embora haja alguns atropelos, embora a circunstância do lago, né, da hidrelétrica, tenha impossibilitado a sua principal fonte de renda. Então, é nesse mosaico desse movimento que a gente observa do homem com a natureza e se servindo dela, né, se servindo dos peixes para a sobrevivência, que este vídeo vem apresentar a vocês a literatura tocantinense mais uma vez com essa excelente obra denominada Mosaico. E espero que cada dia com as novas divulgações a gente venha perceber cada vez mais a importância dos estudos literários e com certeza a literatura tocantinense potencializa a realização de atividades literárias, seja na educação básica, seja na educação superior ou até mesmo em outros espaços de leitura. O importante é nós olharmos que a literatura tocantinense está aí para contribuir com a formação do leitor literário, para contribuir com as atividades de leitura e, consequentemente, com o que a gente chama de atividade de escrita, que a gente pode pensar sobre um viés mais avançado. Quando nós olharmos para a produção escrita, a gente pode observar que, quando produzimos, nós estamos demonstrando capacidade de construção do próprio conhecimento, ou de socialização, melhor dizendo, do conhecimento. Então, acompanhe as publicações do nosso canal, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, curta as nossas postagens e ajude a divulgar este canal, para que a literatura tocantinense, para que as obras que compõem essa literatura alcancem o seu verdadeiro lugar, que é o lugar do próprio leitor, fazendo sentido para o leitor literário. Assista o nosso canal, acompanhe as publicações e divulgue para que cada vez mais nós possamos estar chegando a mais leitores e fazendo com que essa literatura